7h07, boa noite amigos, no ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Nesta sexta, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia que não se tem muito a comemorar por todos os fatos que aconteceram. O pessoal da produção também do Conexão pode me avisar quando tiver ok, porque o Raí cobramentos do que aconteceu e segue acontecendo lá no Carrefour. Ontem tivemos o caso que todo mundo já viu, todo mundo já leu notícias, já teve, pelo menos a maior parte, acredito, já teve o desprazer de assistir aquele vídeo. E aí a gente está vendo algumas imagens lá do Carrefour, do que está acontecendo por lá também. Daqui a pouco o Raí Quadros vai participar conosco. E eu vou ler aqui... Essas imagens que a gente está vendo, está gravando um pouquinho, mas são imagens ao vivo. A polícia está lá no final do Conexão, onde normalmente a gente faz a transição do Conexão RS para Cadeira Cativa. Nós estávamos ao vivo com o Raí, vimos a invasão de manifestantes no Carrefour, a polícia conseguiu retirar esses manifestantes, mas agora tem ali um princípio de incêndio também, e preocupa porque ali perto tem um posto de gasolina, porque nós temos muitas pessoas no entorno, e o Raí tá também de lá, e daqui a pouco, assim que tiver tudo normalizado, a gente vai ouvir o Raí trazendo o relato do que está acontecendo nesse momento, ali no bairro Passo da Areia, próximo do Zequinha, na Plínio Brasil Milano, onde tem essa filial do supermercado Carrefour. O Grêmio foi um dos, e o Inter também se manifestou, a grande parte dos clubes se manifestaram, mas eu vou ler o que postou o Grêmio, porque acho que resume bem o que significa esse momento. Até quando teremos famílias destruídas e sonhos desfeitos como os de João e de tantos outros pela falta de consciência e de desrespeito à vida humana? Discriminação racial não é algo que possa ser relativizado, mas permanentemente combatido. Hashtag chega de preconceito, hashtag clube de todos. Os clubes se manifestaram dessa forma, utilizando essas hashtags. E aí entra o seguinte, alguns tentaram ou relativizaram o caso. Porque tem X, Y, Z casos que ele já teve ou é reincidente. Nada justifica o que aconteceu ontem, o que todo mundo viu nas redes sociais hoje. Também nada justifica existir violência hoje, porque não é com violência que se combate a violência, é sim com manifestação, é sim com posicionamento, e é uma parte do papel de um clube de futebol como o Grêmio, como o Internacional, se manifestar, se posicionar e marcar presença nesse momento, marcar o que o clube entende como correto, porque o clube dá sim exemplo para a sociedade, muitas pessoas ouvem, são influenciadas por clubes de futebol, e por isso também a importância dos clubes se manifestarem como fez o Grêmio, como fez o Internacional e como outros tantos clubes fizeram, não só nesse caso, mas os clubes gaúchos em especial estão se manifestando com uma boa frequência, infelizmente com uma boa frequência, porque são assuntos delicados que a gente não gostaria de relatar. No início do mês teve aquele caso da Mari Ferrer, nos outros meses também nós tivemos casos lamentáveis que foram alvo de manifestações de clubes de futebol, e é uma pena que a gente tenha também que ter espaço no noticiário para falar desse tipo de coisa. Mas no noticiário esportivo, no Inter também começa com a Covid-19, que todo mundo já está acostumado a falar sobre ela. O Abel Braga é mais um caso confirmado de Covid-19, não treina o Inter na próxima rodada do Brasileiro, quem sabe até não consiga treinar contra o Boca. Eu digo quem sabe até porque a gente não sabe se no outro teste ele vai dar negativo ou não, porque alguns dão negativo de novo em 7 dias, outros demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas que tenha uma boa recuperação o Abel Braga, que não sinta nenhum dos sintomas. Por falar em boa recuperação, quem está tendo uma boa recuperação é o Paulo Pelaipe, que ficou um bom período com uma situação bem delicada de saúde, mas já está bem, já está não plenamente recuperado, não está 100%, mas já está num bom caminho o Paulo Pelaipe. No Grêmio, o Pinhares concedeu entrevista hoje, falou sobre o desafio de jogar no Grêmio, e aí para começar provocando os nossos debatedores, Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, que certamente está buscando agora retornar ao Conselho Deliberativo do clube, faz falta, assim como o Thiago Issa faz falta e outros bons nomes que estão fora do Conselho Deliberativo do Internacional, e também aqui o Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, também um mais do que excelente debatedor de futebol. Estaremos na sua companhia até o término deste Cadeira Cativa, falando, obviamente, de futebol, mas também dos principais fatos do dia. Para provocar um pouco aqui, você diria que Diego Souza e Jean-Pierre começaram a jogar ainda mais, e isso que fez com que o Grêmio decolasse quando eles receberam essas sombras que chegaram recentemente? Boa noite. Boa noite, prazer estar participando aqui.
Eu acho que o Grêmio vem fazendo, o treinador do Grêmio vem fazendo um trabalho de excelência. As críticas que a gente ouve a respeito do Renato, as pessoas não fazem análise do que o treinador está fazendo. O treinador do Grêmio não tinha o Jean-Pierre no início da temporada, ele tentou o Patrick, ele tentou o Thiago Neves, ele tentou o Tassiano, ele tentou o Elias, ele tentou o Robinho. Ele fez de tudo, ele foi testando várias maneiras, várias alternativas e não conseguiu achar a equipe. Voltou a achar a equipe quando o Jean-Pierre voltou a jogar lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, contra o Fluminense. Então, às vezes o treinador, se analisa o treinador pelo tipo de escalação que ele faz, eu dou alternativa para o treinador tentar. O que não pode é o treinador tentar um determinado jogador, esse jogador não dá certo, e ele ficar meio ano insistindo com aquele jogador. Então, eu acho que o trabalho do Renato é excelente. Não existe nenhum treinador no Brasil, nos últimos 5 anos, que tenha feito um trabalho próximo do Renato. Eu não digo que tenha... Não tem próximo. Não tem próximo. O que está mais próximo está a quilômetros dele, em termos de resultado e em termos de montagem de equipe. O ano passado nós tivemos 4 equipes nas semifinais. O Sampaoli está a quilômetros também? A quilômetros. O que o Sampaoli ganhou? Qual é o trabalho do Sampaoli? Mas no período que o Sampaoli está no Brasil, o que o Renato ganhou? Não, mas a classificação do Renato... Como é que está o Sampaoli na Copa do Brasil? Já foi. Como é que está o Sampaoli na Libertadores? Já foi. Tu entende? Já foi de tudo. Só tem 2 times no Brasil que estão na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. O ano passado nós tivemos Internacional, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Grêmio nas semifinais. Esse ano só está o Grêmio. Então o Grêmio vem fazendo um trabalho, o Renato vem fazendo um trabalho no Grêmio, junto com o presidente, com todo o conselho de administração. A estrutura do clube ela é muito boa. Se o Grêmio vai ganhar... No que está só o Grêmio, Aquino? No que está só o Grêmio? Você disse agora que está só o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil? Não, eu citei os da semifinal. Só continuam nas 3 competições Grêmio e Palmeiras. Não, Palmeiras também não, é por isso que você falou que estava só o Grêmio. O Palmeiras também está. Grêmio e Palmeiras. Eu falei que dos 4 do ano passado só está o Grêmio. Sim. Não, de quem chegou ano passado. De quem chegou ano passado. Então o Grêmio vem fazendo boas campanhas. Entre tu ganhar, aí é uma diferença muito grande, entende? A dificuldade que tu tem de ganhar. Nós somos aplicados numa semifinal contra o River aqui. Aplicado. E lá contra o Atlético Paranaense, o pênalti escandaloso. Aplicado também. Quem decidiu o jogo era... Quer dizer, aliás, depois, algumas coisas acontecem contra o Grêmio e depois se modifica a lei. Né? Porque agora, o vídeo mostrando que a bola bateu no braço do jogador ou antecedendo o lance do gol, que foi o caso do gol do primeiro gol do River, é anulado o lance, né? Que antes mas naquele jogo ninguém viu na hora que o... Não, mas o VAR tinha obrigação de ver. Mas não viu. Não, isso aí é brincadeira. É que nem o pênalti lá contra o Atlético Paranaense, quer dizer, hoje todo mundo diz que aquele lance é pênalti, entende? O cara com o braço aqui. Então, o que acontece? O trabalho do Grêmio, do Renato, é excelente. Quer dizer, a pergunta que tu me fez, o Diego Souza melhorou? Lógico. Jogador de futebol, quando recebe a instrução do treinador, um jogador com 35 anos, um jogador encorpado, que nem é o Diego Souza. O treinador diz para ele, aqui, Diego, eu tenho o Churinho aqui no banco. Tu dá todo o gás até onde tu pode. Quando eu não tenho essa alternativa, o jogador já sabe que ele vai ter que jogar os 90. E quando tu passa a ter alternativa, tu pede para o jogador. Então ele tem que marcar, ele tem que voltar, ele tem que chegar. Então tu passa a ter mais o jogador passa a render mais. A mesma coisa vai acontecer agora com a chegada dos outros jogadores de meia cancha. Quer dizer, com a evolução que teve o Darlan, e a gente observa, o Felipe, a concepção de futebol. O Internacional vai jogar uma partida decisiva e joga com Lindoso e Dourado. O Grêmio vai jogar uma partida, ele joga com Matheus Henrique e com Darlan. 2 jogadores proativos que saem para o jogo, que são muito mais construtores do que marcadores. E o Internacional, que precisava ganhar o jogo, jogou com 2 jogadores muito... Isso aí é concepção de jogo.
Então, às vezes, o que a gente vê é as pessoas reclamando que o Grêmio precisa ter um volante. Algumas coisas as pessoas têm que entender. Eu já entendi. Eu entendi a cabeça do treinador. Né? Mas o treinador queria um volante, senão não ia atrás do Wellington do Atlético Paranaense. Ele quer ter uma alternativa de poder jogar com um volante, né? Fixo. Né? Porque normalmente ele joga com 2 jogadores que saem. O Wallace e o Jailson eram jogadores que saíam. O Jailson ficava um pouco mais. Não, mas o Jailson tinha muita velocidade. Mas então o que eu quero te dizer é que o treinador vai montando a equipe conforme os jogadores que tem. Mas ele tem uma concepção de jogo, Felipe. As pessoas querem hoje todo mundo diz, por que ele não bota o Ferreira? Por que ele não bota o Ferreira? Ferreira de um lado, PP do outro. O Grêmio, desde que o Renato chegou aqui, ele joga com o jogador. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com 5 jogadores de marcação. O Grêmio jogava com o Wallace, com o Maicon, com o Ramiro, com o Luan e com o Douglas. 5 jogadores de meio de campo. Com a saída do Douglas, ele passou a ter mais um atacante. Tem um atacante de ofício, mas tinha só um escape, que era o Pedro Rocha por um lado. E depois ele passou a ter o Lucas Barrio e tentou jogar com outro centroavante, que tentou-se o André, tentou o Viseu, tentou várias alternativas que não deram certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Renato não vai jogar com os 2 atacantes de lado. Não vai jogar. Então, por que ele já botou o Everton? Eu estou imaginando. Ele deve estar pensando que para o jogo de quarta-feira, ele não vai ter o Alisson. O Grêmio vai jogar Libertadores fora quarta-feira. Então, eu vou testar um jogador para jogar aqui. Então, ele testou o Everton. Então, as pessoas têm que entender muitas vezes a cabeça do treinador e ele porque ele já fez quantas alternativas também ele fez na direita. Já testou o Tassiano, já testou o Ferreira, já testou o Luiz Fernando. Ele vai testando e aí ele vai procurar uma solução. Quer dizer, o Luiz Fernando não pode, no caso, jogar a Copa do Brasil. Ele aproveitou essa partida para testar o Everton. São alternativas que o treinador vai fazendo ao longo da competição, e são 3 competições. Tem competições que ele não pode jogar com um, tem que jogar com outro. Agora o Grêmio vai para a Copa do Brasil, contratou um jogador que foi anunciado hoje, não pode jogar a Copa do Brasil. Pelo prazo de inscrições que já foi. Entende? Então, aí as pessoas ficam criticando. E que deveria ter sido mudado, né? Porque se a competição vai ser estendida, deveria mudar o prazo de inscrições. Exatamente. Quer dizer, os próximos jogos da Copa do Brasil era véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Antivéspera, 23 e 30. 23 e 30. Essa vai ser boa, né? O Renato vai estar aqui ou vai estar... Tem que estar aqui, né? E todos os jogadores vão ficar aqui concentrados, porque tu vai ter o primeiro e vai ter o segundo na semana seguinte. O ano novo para 2 clubes vai ser muito bom e para 2 clubes vai ser muito ruim, né? 2 vão ter o que comemorar dia 31 de dezembro. Maurício, eu queria Felipe, pegar o gancho. Boa noite, Aquino. Boa noite, Maurício. Pegar o gancho do Aquino na concepção de futebol. Hoje, a concepção de futebol do Grêmio, ela está estabelecida, não hoje, há muito tempo. Exatamente. Essa é uma questão. O que eu vejo é um questionamento sobre performance, daquilo que o Renato poderia entregar pelo tempo que ele tem no comando do clube. Aí o Aquino fez um paralelo com o Inter. Hoje o Inter não tem concepção. A concepção que estava ficando concreta, ela se desmanchou. Tanto é que a tua avaliação dos 2 volantes não serve para o esquema do Inter no período Cudê, até então no período de resultados. O que a avaliação dos 2 volantes já é o modelo Abel Braga, porque o Abel, até pela característica, pelo perfil, não vai conseguir manter aquilo que o Cudê tinha como filosofia. Até porque é um treinador já anestesiado, como se diz, um treinador pronto, que tem os seus vícios, tem os seus credos, como a prática de futebol. Então, já parte daí. O Inter se perdeu nessa avaliação. Hoje, buscar uma concepção de futebol do Inter vai demorar um pouco, ou muita sorte para que tenha a tal liga. O que já deu para se perceber é que o Abel já está implementando o jeito Abel de ser. No 4-4-2 tradicional, 2 volantes recuados, o Inter já não adianta mais muito os laterais. Tanto é que a gente viu no jogo agora contra o América Mineiro, o Inter jogando numa linha de 4 e os laterais bem recuados, chegando muito de vez em quando, mesmo que não se tenha a devida qualidade. E aí já repatriou o D'Alessandro, uma outra característica de jogo
quando o jogador é titular e a referência é a retenção de bola, já muda o comparativo do futebol proporcionado pelo Kudê. O futebol proporcionado pelo Kudê era um futebol de profundidade. E até sem a devida qualidade dos jogadores do Inter, ele usava aquilo que tinha de melhor, que era a força física. Apesar do grupo não ter característica de imposição física. Então, pegando o teu gancho aqui, o desequilíbrio desse paralelo, dessa comparação, hoje ele já ficou, de novo, num grande distanciamento. Mas outra coisa também que a gente ouve aqui, e eu discordo completamente da maioria das pessoas, entende? Eu tenho um pensamento diferente, que as pessoas ficam com essa tese de fadiga dos metais. Não dá mais esse treinador porque ele já esgotou. Não, as coisas vão se modificando muitas vezes no clube, mas o comandante não mudou. Tu vê que o Grêmio mudou o preparador físico, mudou o fisioterapeuta, mudou o departamento médico, mudou o treinador de goleiros. O Grêmio tem mudado tudo. Dos jogadores que começaram lá em 2016, tem o Jeromel, o Kahneman e o Maicon. E o Renato está sendo mantido. Não. Então a estrutura, eu prefiro ter o comandante sempre no clube. Eu prefiro o Phil Jackson lá no Chicago Bulls, que ganhou meia dúzia de campeonato em 7 ou 8 anos, e desde que ele saiu nunca mais ganharam. Eu prefiro ter o Ferguson lá no Manchester, que ficou 23 ou 27 anos, desde 2013 que saiu, eles não ganham mais nada. E o time se muda. Então, linha, por que o Grêmio já não renovou com o Renato até o fim do ano que vem, só até fevereiro? Porque eu não sei se o Renato quer, não sei. Aí depende muito do treinador também. O Renato mora num hotel aqui. Ele deve estar pensando, eu vou embora, eu não sei o que vai acontecer agora. Eu vou te dizer o meu sentimento. O Renato prorrogou agora porque o campeonato tem mais 2 meses, né? Isso. Prorrogou esse contrato. Eu acredito que o Renato fique o ano que vem. Mas aqui eu perguntei isso, Felipe, pelo seguinte: o próximo presidente do Inter vai ter o mesmo problema. O campeonato termina num domingo, na outra semana começa o estadual. Tu já tem que ter o planejamento definido, não pode. Eu ouvi hoje. Não só planejamento, como o grupo de jogadores tem que estar saber com toda tudo. A estrutura. Porque assim, eu ouvi hoje, Felipe, no caso do Grêmio, a seguinte informação dos meus colegas radialistas. O Grêmio renovou com o Renato até fevereiro e depois do campeonato vai conversar sobre a próxima temporada. Mas, meu amigo, a próxima temporada começa no dia seguinte ao Campeonato Brasileiro. Não existe o conversar pós-campeonato, porque já é durante a outra temporada. Durante o Campeonato Gaúcho, é durante Libertadores. Mas aí esse pós-campeonato, o único campeonato que vai até o final de janeiro, fevereiro, quando é que termina o brasileiro? Fevereiro. O único campeonato que tem... A Libertadores é meio para fim de janeiro. O único campeonato que eu tenho a certeza que tu vai até lá fevereiro é o brasileiro. Porque a Libertadores e a Copa do Brasil, tu pode não ir. Então eu tenho um treinador que vai para uma final de uma Copa do Brasil, ou que pode ir lá para uma semifinal, para uma final de Libertadores, é uma coisa. Eu tenho um treinador que é eliminado agora na Copa do Brasil e que é eliminado na Libertadores, é outra coisa. Entende? Porque, queiram ou não queiram, o resultado também é importante. Mas o resultado não é de graça aqui. No futebol tem sim a sua lógica. Muitas vezes tem o improvável, mas tem a sua lógica. E o Inter, por exemplo, pegando lá do Inter, existe uma lógica. O Inter só conseguiu, nesses últimos 10 anos, tirando a Libertadores de 2010, de 2011 até 2020, o Inter tem 2,6 treinadores. Nesse período, que são quase 3 treinadores no ano, o Inter só obteve bons resultados quando teve sequência de trabalho com o próprio Odair, que foi 1 ano e 9 meses, que o Inter ali chegou na Libertadores, chegou à final da Copa do Brasil, fez um bom campeonato brasileiro em 2018, e o Inter muda e quebra o paradigma na filosofia de futebol com o Kudê, que vinha numa sequência do início do ano, um trabalho onde um treinador conseguiu implementar a sua filosofia e mais uma vez é quebrado. Aí, Aquino, essa é a lógica. Normalmente os times, né, as equipes que obtêm sucesso, são aquelas que têm sequência de trabalho, mas por trás uma convicção no trabalho, né, para essa devida sequência. Lógico, e é isso que o Grêmio mantém com o seu presidente, com o seu quadro diretivo, diferente do Inter. Diferente do Inter, que oscila. Porque o mesmo presidente
nos 4 anos do Marcelo Medeiros, que não obteve, né, e vai fechar o ano sem obter grandes resultados, ele mesmo, a gestão dele trocou treinador todos os anos, exceto 2018. Só que aí, Felipe... No primeiro tivemos o Zago, tivemos o Guardiola Guto e depois o Odair, né? E aí, como se vem a sequência do Kudê, que inicia um trabalho e quebrando um pouco o paradigma do futebol do Inter, mesmo sem a devida qualidade, o Kudê fez o Inter jogar. Fez o Inter jogar. E a proposta de futebol do Inter, diferentemente da característica dos seus jogadores, foi impor futebol. E agora o Inter volta de novo. E aí o Inter retrocede nesse processo. Essa eu acho que é uma diferença maior do Grêmio, com o Romildo no comando, do Inter com o Marcelo Medeiros no comando. O Grêmio, se perder em algum momento, o Renato vai ter que sair do Grêmio. Pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, mas em algum momento o Renato vai sair do Grêmio. Me parece que o Grêmio já tem consolidado qual é o seu estilo de jogo. O Grêmio vai jogar dessa maneira porque é a maneira consolidada. O Inter não. O Inter troca perfil de treinador. Não. Aí eu quero intervir cada mudança na tua colocação. Quero aproveitar, tu tá deixando a bola picando. Primeiro que não dá para se comparar que mesmo que o Renato saia, é algo normal daqui a pouquinho pelo tempo, pelo aquilo que ele constituiu como título, como histórico. Esse é o ponto que não dá para comparar com o Inter. Agora, questão do Inter. Se tivesse filosofia e convicção de futebol, não se traria um treinador, com todo respeito ao Abel, que é um campeão do mundo, um treinador com histórico, um colorado, mas se manteria, então, uma comissão permanente que seguisse a convicção daquele trabalho que foi constituído desde o início do ano. Aí que está o grande erro. Aí mostra, mais uma vez, que não há convicção, que não há uma linha de trabalho a se perseguir. Porque, na minha opinião, se tu constituir um trabalho que até então teve sucesso, até o Kudê estar aí, o Inter se mantinha vivo. O Inter era líder do campeonato. Exatamente. Brasileiro. Mas aí, Aquino, por que tu não mantém já que tu tem um processo eleitoral em dezembro? Primeiro ponto, em dezembro troca o presidente. E tu tem só mais 2 meses. Só para me concluir. Então, por que tu não mantém uma comissão permanente, né? Tu mantém aquela base de trabalho, os treinamentos foram dados em conjuntos por aquela equipe. A gente tem o Caíco, agora acho que veio o Osmar Loz, enfim. A comissão permanente, o executivo de futebol que acompanha diariamente. Osmar Loz já apareceu em súmula. Né? Exato. Então, o que eu quero dizer, Maurício? Isso demonstra, evidentemente, que o Inter, desde então, e pegando a gestão Marcelo Medeiros, não tem convicção de futebol, não tem mas uma linha a seguir. A principal convicção tu teria que ter agora. Um clube que está classificado para outra fase da Libertadores. Pegou um adversário complicado, mas está classificado. Está classificado na Copa do Brasil, para um enfrentamento contra o América. E é líder do Campeonato Brasileiro. E tu não faz nenhuma menção para ficar com esse treinador, porque o treinador teve uma proposta de fora e teve problemas internos. O presidente do clube não abraçou o treinador. Não, aí é uma outra discussão. E aí vem o seguinte... Nós estávamos até então avaliando futebol. Tá, a saída do Kudê é uma questão administrativa de gestão. Tu falou uma coisa de o presidente abraçar e ter uma filosofia. O presidente não tem filosofia, nem abraçou o treinador. Não tem. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu não tenho uma informação, a informação que eu tenho, ela vem de diversos lugares. Eu como conselheiro do Grêmio, eu tô muito próximo, muitas vezes, da direção, mas a maioria, 90% das informações que eu tenho, elas vêm de fora, elas não vêm de dentro do clube. Quem está fora, às vezes, consegue ver mais que quem está dentro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte... Dentro do Grêmio existia uma pressão muito grande para tirarem o Renato há 30 dias atrás. Dentro da própria direção. Não, e a própria atmosfera da torcida. Mas aqui até o último Grenal, que o Kudê também não conseguiu ganhar, mas até aquele Grenal se falava em saída do Renato. Não obteve um resultado positivo no Grenal do Campeonato Brasileiro, que foi o último, né? Não obteve um resultado positivo, já falavam em saída do Kudê. Se trocou de chave de saída de técnico de um ou de outro em um clássico. Até aquele momento se falava, não, o Renato tem que sair porque já não dá mais. Aí o Renato consegue mais um resultado positivo em clássico,
Não, agora quem tem que sair é o Kudê, porque não tá dando certo, porque o time não tá jogando, Maurício, porque reclama do grupo. E aí, Felipe, eu lembro o seguinte, 2 semanas antes de sair do Inter, o Kudê deu uma entrevista falando mais ou menos o seguinte, olha, os 4 candidatos aí tinham que se reunir para definir se querem ficar comigo ano que vem. Eu não sei se deu tempo, se existiu interesse de ter essa reunião de fato, mas 2 semanas depois ele pede boné e vai embora. O que a gente sente é que ninguém abraçou o Kudê. Não, mas não é essa a questão aqui. É evidente o fato da saída do Kudê, falta de gestão administrativa das pessoas, do funcionário. Exato. Independente do seu tamanho. Primeiro, Não é do funcionário, é do presidente. Não, mas eu estou dizendo do funcionário em administrar o funcionário, o presidente administrar. Cadê a hierarquia? Não. Eu quero comprovar. Tu tá querendo chegar que o presidente teve uma escolha entre 10 funcionários? Não. Eu quero fazer a linha do tempo da saída do Kudê no que o Maurício está dizendo. Não pode, em um mês, o Kudê, em 3 entrevistas coletivas, e na sua 4ª, indo num programa de dimensão nacional, que é o Bem Amigos, falar contra a instituição. Tá aí o erro, o Aquino, primeiro, que não se teve gestão sobre o Kudê, sobre o funcionário Kudê, porque tu tem que chegar e conversar com ele. Aqui, ó, nós temos alguns problemas, mas vamos administrar aqui. Tá, mas eu vou até porque tu tem um bom salário dentro da instituição, a gente tem que resolver os teus problemas, mas a preservação da instituição em primeiro lugar. Então, no papel do presidente, tem que haver essa blindagem. Não houve, por quê? Porque ele foi 2, 3, terceira e a 4ª vez na coletiva, publicamente, expor o clube. Isso mostra o quê? Isso mostra que não tem comando. Então, não tem comando e não tem uma conversa, um diálogo entre o presidente e o treinador. Mas é claro, esse é o comando, a falta de alinhamento. Mas aí eu vou te fazer outra pergunta. Quando tu vai a Buenos Aires contratar um treinador, na hora que tu quer contratar, muitas vezes, tu faz 500 promessas pro treinador. Também. Como ele também... Também? Eu não sei. Ele também fica eu não no sei o que. comprometimento. Eu não sei qual. Mas pega quantos o Inter contratou esse ano? Não, mas para um pouquinho, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um outro treinador que tem o mesmo modelo de jogo e está sempre pedindo jogador, que é o Sampaoli. O Sampaoli está no Atlético, ele pede jogador, o Atlético vai lá e contrata. Eu quero mais um, o que eu contrato. Mas tu acha que isso é certo aqui? Não. Eu não estou te dizendo que isso é certo. Eu estou te dizendo que... Tu ficaria feliz se o Renato pedisse jogador e o Romero fosse lá e contratasse? Eu estou te dizendo que quando eu contratar o treinador, eu quero carta branca para contratar. Tu vai ter. Então, quando tu contrata o treinador, tu tem que conversar com o treinador. Se no meio do caminho tu tiver problemas administrativos dentro do clube, tu tem que conversar. Olha aqui, ó, aconteceu o seguinte, eu te prometi que eu ia contratar isso, que eu ia contratar... Nós tivemos uma pandemia, o clube está numa... Mas tem que explicar pro cara a pandemia, o cara não consegue ver? Não. O cara não vê que tá 8 meses sem torcida no estádio, que rende milhões por jogo? Mas tu tem que conversar com o treinador. Tu não acha que o Romildo, o Renato não quer jogador? O Romildo vai lá, pega o Renato, conversa com o Renato, explica pro Renato. Mas é isso que não houve no Inter aqui, não é explícito. Mas tu acha que... isso? Não, sinceramente, aqui, tu acha... Eu tô concordando contigo. Mas tu acha que o Romildo teve que chegar no Renato e dizer, Renato, olha só, talvez a gente não consiga trazer o jogador top que tu tá pedindo, porque a gente não tá tendo arrecadação em jogo, porque o torcedor não tá vindo no estádio. Tem que explicar o óbvio pro cara. Maurício, tem que conversar com o treinador. Tem que conversar. Maurício, quero pegar o Medeiros nem entra no vestiário. Aqui, Maurício, a questão que o Aquino está colocando, e a gente está chegando aqui no consenso, é que faltou comando, faltou hierarquia, faltou posicionamento da gestão com o seu funcionário, com o seu treinador. Agora tem uma questão que está explícita nisso tudo. Nós encerramos isso agora no mês 9, no mês 10. O Kudê ficou quase 1 ano. E como tu mesmo disseste, fazendo campanha. Então, ele foi perceber que não tinha os tais reforços no mês 10? Não, porque ele foi no Bem Amigos numa rede nacional, como líder, sendo elogiado, num momento de alta. Ele recebia um salário, sim, e isso aí ele recebia um salário com os tributos finais, quase R$1 milhão. Ele está indo para o Celta para ganhar metade, né? É evidente que foi relacionamento. E aí algumas pessoas do Inter, e aí a gente tem informação, que desde o princípio a relação dele sempre foi muito próxima com o Caetano. E no momento daquela tal exposição dos jogadores, do grupo curto, ali
existia um atrito, porque já existia uma distância entre o Cudê e a direção. Então, faltou o quê? Faltou a gestão de pessoas. Faltou gerir isso, pensar no clube. O que eu te digo é o seguinte... Aquele discurso do presidente dizendo que ele pediu para sair, que foi irredutível, claro, o presidente faz o papel dele para blindar algumas questões que ficaram muito explícitas. O presidente tem que blindar e tem que agir. Mas não blindou. Tá? O presidente tem que blindar em determinados momentos e agir em outros. O pior momento do Grêmio, a maior crise que teve o Grêmio ali no momento do Thiago Neves. O presidente do Grêmio assumiu e disse, olha, esse jogador não joga mais no Grêmio. Mostrou que tem comando. O que aconteceu? Teve um problema no contrato lá, que deve ter passado pelo presidente. De repente, muitas vezes tu conversa como tu vai fazer o contrato, depois lá no papel tem alguma coisa diferente. O presidente não vai ler todo o contrato, vírgula por vírgula. Quer dizer, mas aí tem o jurídico para isso. Tem um departamento jurídico para isso. Mas alguma coisa deu errado ali, que junto com o Thiago Neves saiu o gerente de futebol. Alguma coisa deu errado ali, que a atmosfera não estava boa naquele momento de Mas o que aconteceu? Eu posso dizer o seguinte, presidente aproveitou o momento, tirou o jogador e tirou o funcionário. Mostrou quem manda. E prestigiou o treinador. O que aconteceu na semana seguinte? O Grêmio jogava em Goiás, contra o Atlético Goianense. Quem foi o chefe da delegação? O Romildo. O Grêmio de lá foi para Bahia, para jogar com a Bahia. Quem era o chefe da delegação e quem é que ficou lá todo o tempo? O Romildo. Quando acontece isso, eu já percebi, a coisa não está boa. O presidente vai, toma a frente especialmente quando ele tem tamanho para isso. Né? Exatamente. Ele tem tamanho para isso. Quando aconteceu o jogo, o Grêmio com o Fluminense no Rio de Janeiro, que o Grêmio vinha também mal, o presidente foi para o Rio de Janeiro junto com a delegação. O Grêmio ganhou do Fluminense, já voltou mais aliviado e embalou essa sequência. Então tu vê que quando o Grêmio está em situações complicadas, o presidente entra para agir. Qual é a conversa que ele tem com o treinador? Qual é a conversa? Não sei. Eu sei que resolve. Então vamos fazer um paralelo. Eu não sei. Na resolve. Primeira entrevista coletiva do Cudê expondo a instituição, o presidente deveria ter conversado com ele. E isso ficou explícito. Ou não houve o entendimento, já houve o choque, ou não houve a conversa, que é a falta de comando. Por quê? Ele teve 3 sequências de coletiva falando o mesmo discurso, jogando a instituição... A gente cansou de ouvir ele falar que o grupo era curto. O Renato é um repetitivo de discurso, né? Ele repete, eu falei para vocês, as frasezinhas agora já estão até em camiseta, né? Não, todo mundo já sabe. Inclusive quando o time vai mal, sabe que é o Nana Neném, deu mole. Mas tu vê uma coisa, que o Renato reclamava que os outros clubes contratavam muito, que os outros clubes tinham não sei... Ele já reclamou isso ultimamente? Não fala mais disso. Não. Alguém chegou nele e disse, olha aqui, o Renato, para com isso. E outra coisa, o Grêmio contratou, o que eu quero dizer para vocês é que o Grêmio contratou melhor esse ano. Bem melhor do que nos anos anteriores. Mesmo contratando o Thiago Neves e Robinho? Mesmo contratando o Thiago Neves e Robinho, porque o Thiago Neves e Robinho tu pode dizer que é os erros. Agora, eu vou falar Everton também é acerto. Eu vou falar por mim. Não, é bom tu dizer isso, porque tem gente que estava execrando o Everton. Eu vou dizer por mim. Uma aposta no Diego Souza e uma aposta no Thiago Neves, eu achava que tinha bem mais possibilidade de dar certo o Thiago Neves do que o Diego Souza. Diego Souza foi mandado embora do Botafogo, um time que quase foi rebaixado, com 100 quilos, com 35 anos. Eu achei que o Thiago Neves tinha mais chance. O que aconteceu? Aconteceu ao contrário. Mas eu não vou... É que a gente procura sempre o lado ruim da coisa. Diego Souza deu certo, Thiago Neves deu errado. Então eu tenho meio a meio aí. O Diego Souza eu ouvi no início do ano que ele deu certo, pelo que ele fez no Gauchão em especial. Até o Grêmio contratar o Thurin eu ouvia que deu errado, que pós-pandemia ele não jogou nada e não estava jogando muito mesmo. E agora eu tô ouvindo o Aquino dizer de novo que deu certo. Não. Mas não é pelos gols contra o Cuiabá, né, que deu certo. Não, o Diego Souza tem 18 gols na temporada, não tem? Mas a maior parte é contra time pequeno, né? Não, ele já tá... Ele fez 9 no Gauchão, os outros 9 é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil, a gente tá falando em confronto com Juventude e o Galhardo Cuiabá, fez quantos gols no América? Sim. É o goleador do Brasil. Então, ele tá fazendo.
Tá fazendo. Daqui um pouco aqui vai acontecer que o América vai eliminar o Palmeiras, o Grêmio vai eliminar o São Paulo, o Grêmio vai ser campeão e vão dizer, se não ganhasse do América... Isso é uma coisa que o torcedor colorado não pode dizer, porque eu ouvi uns falando aqui. Não, mas o caminho do Grêmio tá fácil na Copa do Brasil. Mas pera aí, o Grêmio... o caminho do Inter também o Grêmio pegou Juventude, Cuiabá e o Inter pegou Atlético Goianiense e América. E outra coisa que aconteceu, quando o Grêmio ganhar em cima do Lanús, mas o Lanús... Mas tem que chegar lá, né? O Lanús saiu perdeu o primeiro jogo pro River, no segundo jogo ele saiu perdendo de 1-0 e virou o jogo. Tu entende? Então, acontece o seguinte, para mim, o melhor time ainda que o River, na época, que jogou demais, era o Barcelona. O Barcelona de Guayaquil. O Marcelo Groi fez aquela defesa. O Grêmio no jogo de lá deu tudo certo. Matou lá, a prova é que perdeu aqui na Arena. Então, as competições, tu tem que jogar ela conforme elas são. Então o Grêmio está preparado. Então o que pode acontecer aí, o América de repente elimina o Palmeiras, o Grêmio passa pelo São Paulo, vai para uma final Grêmio e América. Eu só queria deixar claro para essa questão, para a gente falar até mais de futebol, Maurício, da questão da gestão da saída do Cudê, isso aí em empresas. Eu lá na minha empresa, se a minha equipe de vendas eu trocar a cada 6 meses, eu não obtenho resultado, isso é uma coisa nítida. E outra coisa, para os funcionários ficarem muitos anos numa empresa, como no Grêmio, é que deve haver um bom diálogo. Agora, quando tu tem 2,6 ao ano e nessa própria última gestão dos 4 anos, nós tivemos aí muitos treinadores, isso mostra e demonstra que não há um bom diálogo, então, em consequência, não há uma sequência de trabalho. Então, é difícil isso, muito difícil. Nos últimos 4 anos... O problema do Inter, Maurício, o problema do Inter o menos pior é o futebol, né? Porque o Cudê, mesmo com uma equipe, um grupo desequilibrado, estava fazendo campanha. Então, qual é o problema realmente do Inter? O problema do Inter realmente é administrativo de gestão. Está cada vez mais comprovado e ficou comprovado agora na questão Cudê. Então, para nós encerrar isso aí, o torcedor colorado tem que assimilar. Infelizmente, nós estamos perdendo para nós mesmos nesse momento. Salvo engano, Felipe, foram 7 técnicos nesses 4 anos. Porque começou com o Zago, passou pelo Guto e Odair. O Odair fica um bom período. Sai o Odair, fica por... Zé Ricardo. Ficou por um período razoável o Koubachini. Tudo bem, mas Zé Ricardo... Ficou 4, 5 jogos o Koubachini. Zé Ricardo, Cudê e Abel. São 7. Não pode. Então, 7 em 4 anos. Vai aumentar, sendo que um ficou mais de 2 anos. A minha conta... Nesse período todo o Grêmio com o Renato. Exato. O Grêmio teve Renato, enquanto o Internacional teve 7 treinadores. Aqui no 2016, o Renato está no Grêmio até 2020. Marcelo Medeiros assumiu em 2017. Né? Então são 4 anos. O período do Renato do Grêmio é 7 treinadores. É isso, e vou te ajudar então nisso. Eu não fiz a minha conta do 2,6 vai até 2018. Vai de 2010 a 2018. Então isso mostra que o problema do Inter nos últimos anos... Vamos parar de conversa fiada. Não é grupo curto e nem dinheiro. Aliás, dinheiro se tem muito. O Inter bateu o recorde em 2019 com 441 milhões de orçamento. Foi o 3º clube, só atrás do Flamengo e do Palmeiras em arrecadação. Esse é um ponto. Agora, no primeiro semestre de 2020, a 4ª maior folha, segundo o estudo do Sport TV, da empresa que presta o serviço da leitura dos times economicamente. Então vamos parar com essa conversa que o problema do Inter é sim gestão. Enquanto se quebrou o paradigma e trouxe um treinador que mesmo com um grupo desequilibrado conseguiu fazer futebol, nós não tivemos continuidade. Agora, voltando para as contratações do Grêmio, o Grêmio contratou 2 laterais direitos que jogam. O Grêmio contratou mais um lateral direito que está jogando e que complementa o outro que tem. Mas o esquerdo, no caso. No esquerdo. O Grêmio contratou 2, né? Porque contratou o Caio Henrique, que saiu, e agora contrata o Diogo Barbosa. Exatamente, mas contratou um volante que tem jogado. Pode até não estar se firmando como titular, mas tem jogado. O Everton é um jogador que é útil, vai ser útil. Entende? O Diego Souza é um jogador que deu certo. E tem mais 2 contratações. O Churinho é um jogador que é uma alternativa. E o Robinho ainda, né? De jogador com qualidade, entende? Tem mais o Robinho. O Robinho é um jogador que não deu certo. Eu estava ouvindo agora, vindo para cá,
Na minha concepção, como um torcedor colorado, olhando o cenário próximo, não esperava ser, mesmo com essa quebra de trabalho, com essa confusão, essa salada de fruta que foi feita, achava que mesmo assim o Inter teria chances de passar e teria que passar pelo América Mineiro. O Inter não passou. O que vem pela frente? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu ainda ficaria com o Campeonato Brasileiro, por questões de outros clubes que estarão ali brigando na própria Libertadores, na Copa do Brasil. Então o Inter, ainda focar no Campeonato Brasileiro, o que eu escuto é que o Inter vai poupar daquilo que tem de melhor para o jogo contra o Boca. Então essa é uma questão também, na minha opinião, equivocada nesse momento. E outra, o time considerado titular do Inter, daqui a pouquinho o D'Alessandro volta a ser um titular. Um retrocesso no desenvolvimento e no espaço de novos jogadores e de uma nova filosofia de futebol. E aí aquele time que vai jogar agora domingo contra o Fluminense é um time de jovens, que é esse time que deveria estar jogando. Dá chance para o Yuri Alberto, dá continuidade com o Thiago Galhardo. Por que não o menino esse que veio do Cruzeiro, Maurício, um jogador que demonstrou que é um segundo homem de meio campo, daqui a pouquinho pode contribuir, tem que ter sequência. Tá, mas tu tá pensando nisso aí, eu não vejo, eu vejo um pouco do Internacional, não acompanho tanto o Internacional quanto os colorados devem acompanhar. Acompanho muito o Grêmio. Eu não entendi por que não jogou o lateral direito. Eu vi a maioria dos gols do Internacional sendo feito pelo Galhardo com cruzamento da lateral direita. Exato. Aí o Internacional troca o lateral, não chegou uma bola pro Galhardo. Por que isso aqui? Por que isso? Característica do treinador de optar por jogadores cascudos ou mais prontos. É essa filosofia. Mas tem alguém dentro não pode. Alguém dentro do clube falando com o treinador. O treinador não sabe o nome de algum jogador. Exato. Então vamos voltar um pouquinho, porque aí a gente não sabe. Tu não pode hoje pagar as cifras que são pagas aos profissionais de futebol e numa apresentação na coletiva tu não saber o nome do jogador, tu esquecer o nome do funcionário que tu conviveu com ele desde 89, tu errar o nome do zagueiro, que é um zagueiro daqui a pouquinho promissor. Já começa errado por aí. Tu já começa errado porque tu não está te atualizando com o profissional que tu contratou. Então são essas questões. Aí a gente caminha, volta um pouquinho para trás. Aí aquilo que não te servia há um ano, que te deixou como líder do Campeonato Brasileiro, chegando nas finalíssimas de Copa do Brasil e Libertadores, tu traz como solução. É isso que está acontecendo. Não pode. Aquilo que vinha dando certo deveria ter continuidade. Não deveria trazer um treinador já cascudo, pronto. Comissão permanente. No mínimo até dezembro a novo Conselho de Gestão assumir para dar continuidade a essa questão aqui. Os jogadores da base, o Heitor, o Johnny... Teve um pedido para adiar essas eleições e o Conselho não aceitou? O que houve? O Sigman estava defendendo essa bandeira lá no início, antes de começar o processo eleitoral. Mas aí tem a questão legal e estatutária. A questão estatutária aqui, nenhuma questão assim que para o Colorado pesa muito. Claro que a política entra no vestiário, dependendo do modo de gerir. O modo de gerir sempre foi vulnerável. A saída do vice-presidente de futebol, tu vê que desde ali o Cudê já começou... Não, a saída do vice-presidente de futebol mostra a falta de visão política do presidente. Como é que ele coloca para assumir o futebol, a galinha dos ovos dos clubes, daqui a pouquinho alguém que não é da sua confiança? Sabe por que ele não deveria ser da confiança? Porque ele nem do mesmo grupo político ele era. Então já começa o erro aí. Então, e outra, é um erro, um colorado que assumiu esse posto, independente da posição política, bandeira política, deveria ir até o final, pelo coloradismo, pela honra de assumir o futebol do clube. Então essas questões que foram mal conduzidas, que refletiram na saída do Cudê. O que a gente vê é que ele iria, mas aí o presidente não quis. Se tu é candidato contra mim, contra o meu candidato... Mas aí eu que dou muita porrada no presidente, também concordaria. Como é que eu vou ficar com um cara que vai jogar contra... Esse problema, tu lembra que nós tivemos lá no Grêmio em 2008? O Grêmio tinha um vice-presidente de futebol e um diretor de futebol.
que apoiaram a chapa contrária do Paulo Odoni. Mas aí, Aquino, não aconteceu... O presidente achou que era melhor pro bem do clube, manter os caras. Mas aí não aconteceu essa prorrogação. Tu sabe que não foi bem assim. Mesmo com os bons resultados do Cudê... Mas se ele tirasse e perdesse o campeonato, iam dizer que perdeu porque tirou também, né? Tudo Maurício, é possível. Mesmo com os bons resultados do Cudê, quem acompanha as redes sociais ou tudo aquilo que movimenta a torcida do Inter, o presidente sempre levou porrada. A torcida não aguenta mais nesses 4 anos, então... Por isso que não houve uma movimentação para se prorrogar esses 2 meses. Então, era o mínimo, era se manter aquilo que nós tínhamos de melhor, que era o futebol, que era o Cudê, que era o comando. E isso o presidente poderia fazer. Isso o presidente poderia fazer. Não, ele tinha Vamos que abraçar. Ser bem franco, o presidente do Grêmio... Vamos ser bem franco, eu não entendo muito de Grêmio, mas o presidente administra há muitos anos sem um vice de futebol efetivamente. A interlocução é direta. Isso é muito claro para quem vê de fora. Então, se nós tivéssemos um presidente com um posicionamento firme, com uma convicção plena, isso não aconteceria. Não aconteceria, até porque se o Cudê saísse, ele deveria manter uma comissão permanente e manter a filosofia de futebol que se construiu. Já parte daí o erro dele. Depois do intervalo, nós vamos debater sobre qual estratégia o Inter tem que usar na Libertadores contra o Boca, qual estratégia o Grêmio tem que usar na Libertadores... E se a estratégia do final de semana que indica, especialmente no caso do Grêmio, um time misto, se é uma estratégia correta. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Já voltamos. 7h55, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Lembrando que você assiste todos os nossos programas ao vivo também em cadeiracativa.com.br. Ou pesquise no YouTube por Cadeira Cativa ao vivo. Siga o canal do REC. Tem muitos inscritos já no canal e muita gente está assistindo e interagindo aqui na transmissão do YouTube. E aí o YouTube aqui, ele tem menos delay em relação ao nosso sinal, muitas vezes até do que a TV aberta. Tamanha a velocidade da transmissão do YouTube. Quem comparar YouTube com Facebook, vai ver que o YouTube tem uma imagem muito mais rápida, muito mais próxima do ao vivo do que o Facebook, que é uma reclamação que os torcedores têm, em especial quando tem jogo no Facebook, que é o caso do Grêmio nessa fase. Quinta-feira já vai ter um jogo travado. O cara chuta, tu não sabe se a bola foi em gol ou não. Não, até travado. Travado não. Quando tu vê, a bola já foi pra linha de fundo. Travado, até não diria travado, mas assim, quando tem torcedor no estádio, é gritante a diferença do sinal do Facebook pro que tá acontecendo ao vivo. Quando a transmissão é no YouTube, pelo que eu tava vendo aqui, o delay é de 3, 4 segundos. É o delay da TV HD, é o delay da NET, da Sky, da Vivo TV. É um delay normal de processamento de imagens. E outra coisa, o Facebook tu tinha aquela sensação, não, o jogo fora eu dou um jeito de ver, agora em casa eu vou assistir no estádio. Agora não, tu tem que assistir os dois Agora tem que estar nos dois no Facebook. E a gente vai mostrar para quem está nos assistindo no Facebook, no YouTube, quem está nos assistindo também em todas as plataformas da Ubra TV, um vídeo, um minutinho, falando sobre um projeto muito legal do Grêmio, o Instituto Geração Tricolor, que está comemorando 1 década e faz um trabalho muito interessante. Confira. Tinha uma demanda de a gente fazer algum trabalho social mais efetivo. E aí começamos a montar um projeto, né? Tinha várias pessoas que nos estimularam, comecei a montar projeto, comecei a chamar pessoas para serem voluntárias, mas me dei conta que a gente estava montando uma escola. Então foi um tempo muito legal, assim, muito bacana de construir e de ter coragem de caminhar sem saber onde é que a gente ia chegar. É um projeto apaixonante, é muito apaixonante. Se tu vem aqui conhecer as crianças, eles criam um vínculo de afeto contigo, que é uma coisa assim que o coração fica enorme, tu sai daqui com a alma lavada, sabe? Todo gremista tem que ter muita honra de ter o IGT, é motivo de orgulho para a instituição Grêmio e é motivo de orgulho o trabalho que faz junto a essas crianças. Quando eles botaram os pés aqui dentro, tudo mudou. Até agora ela falou para voltar, tá com 14 anos. A GT ajuda muita gente, né? E ela brinca, se diverte, né? Da escola notou que era outra Roberta que nos despertou. São essenciais, eu acho, que na formação de caráter das crianças do IGT. É ser educado, estudar.
foi a melhor coisa que existiu, foi o GT. Esses 10 anos de GT para mim representa que eu tenho um filho de 10 anos. Aumentar o número de atendimento, que eu acho que é fundamental nós atendermos a comunidade, é uma comunidade que está do lado da nossa casa, é uma comunidade que nós temos responsabilidade social com eles, então o Grêmio está fazendo isso através do GT. Inclusão. O GT inclui. Tudo isso é amor, são formas de amor. E o GT é amor. Tá aí os 10 anos do Instituto Geração Tricolor e tá já posicionada na linha para falar conosco via Skype a Luciana Kreff, que atualmente é vice-presidente do Instituto Geração Tricolor, mas que é uma figura muito identificada nesses 10 anos do Instituto, e sempre quando a gente fala em Instituto Geração Tricolor, a primeira pessoa que vem à mente de todo mundo é a Luciana Kreff, que está conosco. Muito obrigado por nos atender, Luciana. Queria que você falasse um pouco, a gente já viu nesse vídeo muito da emoção, e você chegou a dizer que é como se fosse um filho teu. Eu queria que tu nos desse um relato, Luciana, sobre o que modificou na tua vida trabalhar com essas crianças no Instituto Geração Tricolor, porque acaba sendo uma grande transformação social para elas, mas também para quem colabora, né? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Aquino. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos ouvindo. Bom, o IGT é uma transformação de vida, realmente, né? Ele me deu oportunidade de fazer algo pelo outro. Numa sociedade tão desigual como a nossa, a gente poder ter a oportunidade de estar num clube como o Grêmio, né, que é um clube grande, um clube vitorioso, um clube campeão, que tem uma expressão extraordinária, né, no planeta, e a gente poder ter essa oportunidade de construir alguma coisa que possa ajudar outras pessoas, principalmente as crianças, né, que são muito caras para mim, porque é o início da constituição ali do sujeito, e os adolescentes, foi uma oportunidade que eu não perdi, e tive muita coragem para enfrentar algo desconhecido dentro do clube e montar isso que nós montamos, né, do formato que a gente montou, assim como é, e eu tenho muito orgulho de ter participado, sou muito grata a todos os gremistas e colaboradores que fizeram parte desse projeto. Luciana, vocês trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade dos 6 aos 15 anos. Você tem algum caso que você tenha acompanhado ao longo desses 10 anos e que já seja um case de sucesso do IGT, um depoimento de alguém, de alguma dessas crianças te tocou? Compartilhe um pouco conosco isso. Sem dúvida, Maurício. Nós temos crianças que saíram do IGT e muitas fazem muitos depoimentos nas redes sociais, né? São depoimentos emocionantes, assim, do quanto eles enxergando as nossas postagens dos pequenos e eles se vendo naquela situação, e eles nos agradecem muito, dizendo que sem essa oportunidade do IGT eles não teriam conseguido sair do lugar onde eles estavam, porque é construção de cidadania, né? O nosso projeto é de construção de cidadania e oportunizar uma vida digna. Então, a gente sabe que, né, as possibilidades de ingresso, por exemplo, né, no tráfico, é algo assim que é o nosso maior concorrente, digamos assim, né? Então, quando tu oferece alfabetização, quando tu oferece alimentação, quando tu oferece principalmente proteção e autoestima para essas crianças, né, tu está dando uma outra possibilidade de escolha de vida. Então, tem muitos depoimentos de adolescentes, eles inclusive nos procuram, esse também é um retorno que a gente recebe, nos procuram para usar nossos computadores, para ouvir a nossa psicopedagoga, para ouvir a nossa assistente social, de como eles vão entrar, vão se inserir no mercado de trabalho, né, como é que se faz um currículo. Então, o IGT é uma extensão da casa deles. Então, isso é fantástico, esse retorno. Nós fazemos uma atividade ali, que é a atividade de remo,
que a princípio lá no Olímpico ela não era algo que fazia parte do nosso projeto. Passou a fazer parte quando nós fomos para perto da arena, na mudança, e ocupamos aquele espaço que era o antigo departamento de remo do Grêmio. E ali, então, nós temos uma necessidade de fazer, né, porque é cedido do Estado aquele terreno, e o Grêmio, então, tem a necessidade de uma contrapartilha de fazer uma atividade náutica. Nós entramos no Fundo Criança e conseguimos captar recurso para fazer essa atividade. Tem muitos meninos que já participaram de campeonatos e que 2 deles são expoentes, têm medalha de ouro e de prata em diversos campeonatos, inclusive nacionais. É um orgulho para nós, é um baita retorno esse. Ana, eu sei que tem muitas atividades que vão ser realizadas agora nesse mês, vai ter doação de kits, doação de lanches do McDonald's. Eu queria abrir um espaço, que eu sei que é um espaço importante para vocês também, para que você possa citar as empresas que apoiam o IGT e quem quer apoiar, como é que faz para chegar até vocês? Tá bem. Então, a gente está nas redes sociais, tá? O nosso Instagram é IGT, o _Grêmio, tá? No site do Grêmio é possível também nos encontrar. E ali no IGT, no Insta do IGT, tem Seja Sócio e tem a Nota Fiscal Gaúcha, que são 2 formas de poder nos ajudar. Tem uma fichinha para poder se inscrever e ser sócio, porque o IGT é uma entidade associativa, então há uma contribuição mensal que é possível ser feita a partir dessa associação. O Nota Fiscal Gaúcha também tem o passo a passo lá no nosso Instagram, para que a pessoa possa participar do Nota Fiscal Gaúcha, que é uma forma de exercer a cidadania, né? De poder auxiliar o governo também com relação à questão fiscal e ao mesmo tempo auxilia várias entidades, né? Então essa é uma forma de auxílio ao IGT. Nós vamos lançar uma plataforma, tá? Em breve vocês vão saber disso, está na pauta do nosso aniversário, uma plataforma de doação. É um trabalho grande que o IGT faz parte, é uma plataforma do Grêmio. Então, em breve vocês saberão, que vai ser um outro jeito de poder participar e poder ajudar o IGT. Isso é muito importante, e é importante também, tenho certeza, o apoio do Grêmio, o apoio do clube enquanto instituição. Por isso a gente vai conferir um vídeo de 1 minuto do presidente Romildo Bolzan falando também sobre o apoio institucional do clube a esse projeto do IGT. Quero mandar um abraço aqui para o Instituto Geração Tricolor, o nosso IGT que está fazendo 10 anos de atividade. É o braço social do Grêmio, é uma identificação de valores, é um compromisso na formação de pessoas, como o Grêmio forma no futebol, como forma de diversas formas, por conta exatamente da emoção dessas relações que o Grêmio, da estimulação que o Grêmio faz às pessoas. E ali é uma coisa completamente diferente, mas tem o mesmo sentido, o mesmo conteúdo. Ou seja, ali as crianças não apenas aprendem, se qualificam, fazem o turno inverso, mas são assistidas, têm carinho e principalmente têm formação, conteúdo e formação de cidadania. Por isso, esses 10 anos que o IGT opera e trabalha no Grêmio, faz esse braço do remo, da iniciação ao remo, e principalmente organiza, através inicialmente da presidência da Luciana e depois na presidência da Rosa, com todos os seus funcionários, todos aqueles que lá trabalham, organiza um dos símbolos mais importantes dos valores do Grêmio, que é respeito às pessoas e à sua formação. Por isso o Grêmio homenageia o IGT nos seus 10 anos de existência. Um apoio importante, né, Luciana, do Grêmio, e essa manifestação também do presidente Romildo. Sem dúvida, fundamental. O IGT, nós tivemos sempre muita parceria, né, de todos os presidentes desde o início, né, da organização do IGT, que foi na gestão do Duda, e na sequência nós tivemos um presidente que nos auxiliou e que foi muito importante, que eu queria prestar um agradecimento desses 10 anos, que foi o presidente Fábio Koff, né. Ele foi responsável por a nossa mudança, porque tivemos momentos ali na transição entre o Olímpico e a Arena que o IGT nós não tínhamos sede.
né? E o presidente Fábio Koff encampou muito essa nossa ideia, então eu queria expressar aqui, aproveitar o espaço, expressar minha gratidão ao Fábio por essa parceria assim tão bacana e essa ligação dele com esse braço social do Grêmio. Adalberto Aquino. E nós, como gremistas, queremos prestar um agradecimento a ti, especial, e a Rosa, porque a gente fala em GT, a gente está sabendo que o nome da Luciana sempre vem por trás. Então, o teu trabalho, a tua iniciativa, assim como a gente estava falando de futebol aqui, Felipe, e a gente fala que muitas vezes as coisas do Grêmio estão muito vinculadas ao comando e ao presidente, as coisas do IGT, elas estão muito vinculadas ao teu trabalho, à tua dedicação, Luciana, e hoje com a dona Rosa. Então, essas pessoas são extremamente importantes. Nós, como gremistas, somos eternamente gratos ao trabalho que vocês fazem. Aquino, muito obrigada pelas tuas palavras, né? É bacana receber, né? Porque a gente receber esse retorno, porque é um tempo de vida que a gente doa, né? Para um trabalho desses. E para mim foi um dos tempos de vida, fora o tempo de vida que eu doei para os meus filhos, né? E o IGT é um filho meu. E é um tempo de vida muito bem empregado, eu me sinto muito tranquila, né, de poder estar fazendo um trabalho social, né, de poder estar contribuindo para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, e menos desigual. E sem dúvida, né, Felipe, uma das coisas que eu lamento é de não ter visto uma ação tão forte como o IGT no Inter, com tamanha visibilidade, tamanha identificação. Felipe Assunção. Independentemente do lado, dar os parabéns a vocês, né? Pessoas que se dedicam à humanidade, esse coração, fazer o bem para o próximo. Então, vocês estão de parabéns. Isso toca a todos nós, independente de colorados e gremistas. O Inter tem um trabalho na Fundação AFECI, através do Cesardo, e daqui a pouco, não muito divulgado, mas faz um trabalho também muito parecido, mas vocês estão de parabéns e que continuem assim, porque isso dá gosto, isso é prazer e isso é muito humano. E a nossa vida está carente disso e essa dedicação. Parabéns. Obrigado, Felipe. E eu queria fazer um pedido, assim, né, para que as pessoas possam se engajar na causa do IGT, participar, cada um da forma como puder, porque a gente tem uma meta de conseguir aumentar o número de crianças. A gente atende 50 crianças no turno inverso da escola, eles recebem 2 refeições, né, nós temos um ônibus que pega as crianças, porque nossa sede é do outro lado da freeway, então o ônibus pega e traz, e a gente gostaria de dobrar esse número de crianças, passar a atender 100 crianças. Nós temos uma lista de espera muito grande. Então, as empresas que puderem se aproximar da gente, né, a sociedade civil que possa se associar ao IGT e nos ajudar a poder fazer com que o entorno da arena fique mais humanizado, mais civilizado, e é muito importante. Luciana, só repete para a gente, por gentileza, até para que a gente reforce, como é que as pessoas chegam até o IGT? A plataforma de doações ainda não foi lançada oficialmente, mas quem quer hoje, está assistindo Cadeira Cativa e quer colaborar com o IGT, ou doando o seu tempo de trabalho, ou fazendo uma contribuição, ou marcando no Nota Fiscal Gaúcha, a pessoa tem alguma dúvida, como é que ela encontra vocês? Instagram, IGT, o tracinho aquele, né, embaixo, Grêmio. No site do Grêmio também nos encontra. E eu vou passar para vocês um WhatsApp, que é o WhatsApp do IGT, que é uma forma mais direta, tá? Que é 5193 11 0530. 5193 11 0530. Então, agora com esse 9 a mais, 51, mas para mandar o WhatsApp, 5199311 0530 para mandar o WhatsApp para saber como colaborar e como contribuir nessa causa. Luciana, muito obrigado por nos atender, por conversar conosco. Obrigada, e tenho certeza que vocês não vão só dobrar essa meta e chegar nessas 100 crianças, mas ampliar, porque a comunidade tem muitas crianças que querem ser atendidas pelo IGT e certamente vocês vão angariar apoio junto à torcida, junto aos empresários da região para conseguir aumentar ainda mais esse número. Muito obrigada pelas tuas palavras, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, Felipe, Maurício. E o Aquino também aqui. E o Aquino. Conosco.
Obrigado, Luciana Kreff, que é hoje vice-presidente do Instituto Geração Tricolor. Hoje a Rosa Foreste, que é a presidente, mas a Luciana mais do que identificada em toda essa trajetória, em toda essa caminhada de 10 anos do IGT, que agora tem doação de cestas básicas e de produtos ali para as famílias atendidas, vai ter doação de lanche do McDonald's e vai ter uma série de ações também de cunho social. Exatamente. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Agora eu vou dar um recado para você que está querendo formalizar o seu negócio. Daqui a pouco voltamos. 8h18, estamos de volta, informando que o Juventude está ganhando por 3-0 do Paraná. Está no intervalo o jogo recém, 3-0 já para o Juventude na Série B. Também na Série B tem o duelo do vice-líder contra o líder. O Sampaio Correia está empatando com a Chapecoense 1-1. Terminou o primeiro tempo assim. E na Série A, quase Série B para um deles, para o Bragantino. O Bragantino está ganhando de 2-0 do Bahia. Então está conseguindo uma vitória importante também, o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Bragantino não vai cair. Eu tinha a esperança de que o Bragantino estaria melhor nesse momento. Mas o Bragantino não vai cair. O time do Bragantino... Gols do Bragantino do Claudinho, aos 4 e aos 11 minutos. O time do Bragantino é bem melhor do que outras coisinhas que nós temos por aí. Os times do Rio de Janeiro que vão ter muita dificuldade, o Botafogo e o Fluminense, Curitiba, Atlético Goianense. E os dois do Ceará, eu acho que não resistem. E a diferença... E tem mais o Sport Recife ainda. O Bragantino, com esta vitória que ele está obtendo agora, óbvio que tem clube que ainda tem 20 jogos disputados, o Goiás ainda tem 19, mas o Goiás já foi. Mas tem clubes que tem 20 jogos disputados, tem clubes que disputaram 21 e o Bragantino já está no seu 22º. Mas o Bragantino, nesse momento, está ganhando 7 posições. Está em 10º com 26 pontos. O Bragantino já... Está empurrando o Vasco para a zona. Melhorou muito o Bragantino. O Vasco está com 2 jogos a menos em relação ao Bragantino, o Vasco tem 20 jogos. Na zona estão nesse momento Goiás com 12, esse já foi, vamos combinar. O Botafogo com 20, o Curitiba com 20 e 21 jogos disputados. E está entrando agora o Vasco com 23 pontos em 20 jogos. Vê que tem 2 do Rio de Janeiro aí, tem o Curitiba e tem o Goiás. O Maurício aqui, né? A maior prova para mim, aí a gente ia falar das estratégias. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense vem muito mal, ganhou em casa, mesmo com os desfalques. Mas esse campeonato muito instável. E esse campeonato de instabilidade, onde o Inter com o Kudê vinha dando demonstrações de que poderia sim sonhar com alguma coisa, se perdeu. Se perdeu por tudo aquilo que a gente debateu até então aqui no programa. E aí, Maurício, a estratégia para o jogo contra o Boca, na minha opinião, como um colorado, como um torcedor, ficaria para um segundo plano. E a estratégia de foco seria para o domingo, contra o Fluminense. Aí sim, para se manter vivo, porque teremos outros clubes que estarão com foco na Libertadores, na Copa do Brasil, e o Inter jogar contra o Boca com aquilo que tem de melhor, mas é difícil a gente manter a cabeça em 2 campeonatos no mesmo nível, ainda mais quando tu não tem um grupo onde pode proporcionar muita qualidade e dispor de dividir realmente as forças. Então, acho que a estratégia, Maurício, seria focar no Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Boca, aí sim, ver o que tem de melhor, né? Na questão física, na questão de disponibilidade, mas o Campeonato Brasileiro ainda há demonstrações que poderia ser um sonho, porque se perdeu totalmente, né, a possibilidade, a perspectiva com o que está se apresentando aí. O trabalho foi quebrado, e aí então, já que o Abel está aí, que o Abel implemente a sua filosofia de futebol e não queira seguir a do Kudê, que ele não vai conseguir, já está claro isso. Então ele tem que seguir as suas convicções. E o Abel é o tradicional 4-4-2, o Abel é o tradicional aquele 4-3-3, quando ele muda o time. Então vamos ter que seguir nessa linha, vamos ver no que vai dar, se vai haver liga, mas a perspectiva caiu lá para baixo. Olha aqui, ó, o Olavo, meu amigo de São Paulo, do INAESP, está assistindo o programa junto com a Brenda e já está falando aqui que a final da Copa do Brasil vai ser Grêmio e Palmeiras, que o Grêmio vai passar por cima do São Paulo e vai disputar com o Palmeiras a final da Copa do Brasil. Carne de qualidade e preço bom é no Shopping do Frango, aqui em casa. 8h26. Felipe Assunção, por que são 11 chapas na eleição do Inter e por que escolheu o Surge Amanhã? Maurício, 11 chapas para o Conselho. 11 chapas para o Conselho.
Isso mostra o momento do Inter, né? A indignação da torcida e seus associados. Então todo mundo tem direito de propor, todo mundo quer participar. E nós do Surge Amanhã, a Chapa 10, a nossa Chapa 10, a gente já tem um histórico. Tivemos a oportunidade de estar no conselho, mas com um pequeno grupo. Fomos nós quem batemos forte naquela questão do vice de administração, do vice jurídico, Marcelo de Castro, a questão do streaming lá atrás lembrada. Então nós não podemos mais admitir o Inter nos últimos 10 anos com os maiores faturamentos da sua história, chegando à casa dos quase $500 milhão de orçamento, com um conselho convalidador nos últimos 10 anos. Não temos dúvidas que a mudança passa pelo Conselho Deliberativo. O Inter precisa colocar novas pessoas que enfrentem esse sistema que está instaurado desde 2002. Por isso, nós da Chapa 10, acompanhem lá no @surgeamanhã, a gente propõe pautas institucionais para discutir na próxima década. Obrigado, Felipe. Obrigado, Aquino. Segunda-feira tem mais. Bom fim de semana.